Ok, então estamos gravando nossa aula. E na aula de hoje, né, na aula passada a gente falou de função de onda, né, a partir de... Foi função de onda? Deixa eu só recordar aqui. Foi função de onda, né, a partir do movimento circular uniforme, e que a gente partiu do conceito de radianos, né? A gente falou, né, do conceito de radianos, e qualquer grandeza linear dividida pelo raio, a própria definição de radianos, e a partir da abordagem do ciclo trigonométrico, a gente chegou à dedução de uma função de onda. E a aula de hoje ela vai ser mais ou menos uma continuação do que a gente viu na aula passada. Tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela. E eu também coloquei lá no AVA, né, o material que a gente vai utilizar na aula de hoje. É uma aula relativamente curta, mas que dá para a gente discutir bastante coisa em cima dela. Tá? E hoje, né, a gente vai começar, né, vai introduzir a famosa equação de Erwin-Schrödinger, né, que foi o físico, né, teórico que mais contribuiu para a evolução da mecânica quântica, tá? Baseadas nas ideias de Planck, Einstein, enfim. Todos tiveram suas grandes contribuições, mas o grande diferencial do Erwin Schrödinger é que ele introduziu, né, o conceito de onda, né, ou melhor, de uma densidade eletrônica para representar um átomo ou moléculas, tá? Então a gente viu também, a gente resolveu alguns probleminhas simples baseados na ideia de de Broglie e mostrou a partir daquele simples exercício da bala atravessando um cano de 12 centímetros de um revólver. Por que que se uma bala de revólver de peso de aproximadamente 2 gramas, não lembro se o peso é exatamente esse, né, um projétil de 2 gramas, ele seria impossibilitado de se comportar como uma onda, tá? Ou seja, se, se ele poderia ter um comprimento de onda de 1 nanômetro, né? As contas mostraram para a gente que para que isso fosse possível, a, a bala de revólver levaria mais ou menos 1 trilhão de anos para atravessar um cano, né, de apenas 12 centímetros. E o mesmo ocorre com as partículas subatômicas, né? Elas não podem jamais, quer dizer, a física clássica jamais explicariam, né, com exatidão as propriedades, né, das partículas subatômicas, já que elas passariam a vibrar uma frequência muito elevada e passariam a ter um comportamento de onda. Então, basicamente, seria isso. E assim, hoje a gente vai falar um pouquinho da mecânica ondulatória de Erwin Schrödinger, tá? O Erwin Schrödinger ele introduziu sua famosa equação no ano de 1926, em uma publicação que foi feita na revista, se eu não me engano, alemã, Annalen der Physik, né? Então a história começou aqui, ó, em 1926,
o cientista austríaco Erwin Schrödinger, né, publicou seu trabalho sobre mecânica ondulatória na revista Annalen der Physik, tá? E ainda pouco antes, um pouquinho antes de começar a nossa aula, eu busquei por esse artigo, né? Inicialmente, na internet, me deparei com várias páginas tentando vender o trabalho do Schrödinger, um trabalho gratuito, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes a gente quer um material que é gratuito, que o PDF está publicado, aí aparece algum esperto que quer vender o trabalho. Mas como eu já tinha encontrado esse artigo antes, eu só não achei no meu computador, eu falei, não, se eu achei antes, eu vou achar hoje. Um pouquinho antes da aula eu encontrei. Então, eu comecei a busca aqui, só para vocês terem uma ideia, né? A publicação do Schrödinger, eu não sei se ele está vendendo o periódico inteiro, né? Mas simplesmente, ó, primeira edição, 1926, mecânica ondulatória. Ele até traduziu errado, né? 1926, wave mecânica, né? Seria wave mechanics. Né? O cara nem se deu o trabalho de corrigir isso daqui, de traduzir, mas ele simplesmente está vendendo isso aqui por $4.000, né? Ou seja, hoje aproximadamente R$ 20.000. Então, tá doido, né? Opções de pagamento, é um absurdo isso, né? Eu acho que esses sites aí, eles não deveriam existir, mas tudo bem. A internet é assim mesmo, né? A gente tem que tomar muito cuidado. E aí, seguindo adiante, eu achei a publicação dele, né? Depois já baixei para o meu computador, depois eu boto até no AVA para vocês ou no grupo, tá? Que aqui nós temos, né, uma cópia do original publicado por Schrödinger. Notem que o trabalho está todo em alemão, né? Ele, inicialmente, ele fala aqui sobre o operador hamiltoniano, que quando a gente estiver na aula sobre operadores em mecânica quântica, a gente vai destrinchar um pouquinho isso daí, e ele vai desenvolvendo, né, mostrando que o operador hamiltoniano é uma função que depende de várias variáveis, né, e que ao aplicá-lo numa função de onda, a gente consegue obter um valor mensurável, que é a energia, né? Então, só um minutinho que tem gente pedindo para entrar. Boa tarde, Jéssica. Aí, voltando aqui, né, ele vai destrinchando, vai falando aqui da importância da aplicação do operador laplaciano, né, ou nabla ao quadrado. Vocês devem ter visto isso aí em operações unitárias, talvez. dROM 2πc sobre dROM x2 mais dROM 2πc sobre dROM x2 mais dROM 2πc sobre dROM z2, para que sua equação assumisse a forma tridimensional. Tá? Em princípio, né, pode parecer um tanto quanto complexo a gente falar na equação de Schrödinger, e né? Não é todo curso de mecânica quântica que é dado essa base, né? Deduzindo uma onda a partir de uma partícula em movimento retilíneo uniforme ou movimento circular uniforme. Uma forma simplista de se deduzir a equação de Schrödinger. Não. Por sentir na pele o quanto é complicado esse tipo de conteúdo, eu decidi trazer alternativas
que ficasse assim, mais palpável, né, de mais fácil compreensão para vocês, o entendimento dessa disciplina até então tão complexa, que é a Físico-Química 3, né, ou Química Quântica, ou Mecânica Quântica, propriamente dito. Tá? Então, aqui apresentei para vocês o artigo do Schrödinger, e foi publicado em 27 de janeiro de 1926, para ser mais exato. E aí ele introduziu, né, nesse estudo, a mecânica ondulatória, né, em que ele fez um estudo completo sobre a mecânica da partícula com base nas ideias de de Broglie, da onda associada ao movimento da partícula. Resumindo a história, seria isso daqui. Então, para tornar isso aí de melhor compreensão, o que eu fiz, né? A gente parte da física clássica, que é uma física de compreensão relativamente fácil, né? E aqui eu tenho nas coordenadas x, y, né, representado um móvel, né? E para esse móvel ele entrar em movimento, uma força tem que atuar sobre ele, né? Ou puxando ou empurrando. E essa força é uma função da posição e do tempo, tá? E aí esse móvel decorrido um determinado tempo, ele assume uma posição, por exemplo, x, x', x0, enfim, assume uma determinada, né, posição x0, né? E o x também é uma função do tempo. Aí, aplicando a equação de Newton, da segunda lei de Newton, a gente tem o quê? Abrindo força. Aqui faltou o vetorzinho, né? Na aceleração também, que força é dado por massa vezes aceleração. Mas a gente sabe o quê? Que a aceleração, né? Primeiro, a velocidade. Velocidade é dada por dx dt. E a aceleração é dada por dv dt, ou simplesmente d2x dt2, né? Que vai nos dar a própria definição de dρm v sobre dρm t. Em alguns livros vocês vão encontrar o seguinte tipo de representação para isso. Tá? O x a gente conhece, que é a nossa posição, mas vocês vão podem encontrar também um tipo de representação conhecido como x ponto e x ponto ponto. Alguém já viu esse tipo de representação, x ponto e x ponto ponto? Saberiam dizer o que significa isso daí, o x ponto? X é a posição, o que seria x ponto? E aí, pessoal? O que seria o nosso x ponto? Nunca viu, nem cálculo? Sem ideia? O x ponto é nada mais, nada menos que dx dt. E aqui não vai ter espaço para colocar, né, o x ponto ponto. X ponto ponto é a definição de d2x dt2. Então, x ponto representa para a gente a velocidade. E o x ponto ponto representa para a gente a aceleração. Tá? Então, a partir de agora em diante, né, toda grandeza que tiver um ponto em cima
é a primeira derivada, quer dizer, toda variável que tiver um ponto em cima representará para a gente a primeira variável, a primeira derivada dessa variável. Enquanto, quando ela tiver dois pontinhos em cima, vai representar para a gente a segunda derivada dela em relação a alguma outra variável. Tranquilo? Então, uma informação nova aí para vocês. E seguindo, no caso de uma aceleração constante, aí vem para a gente aqui, é apresentado para a gente, aquela famosa equação, né? Que a gente conhece como S é igual a S0 mais V0t mais meio de AT2 sobre 2. Quer dizer, meio de AT2, né? Ou mais AT2 sobre 2. Que é a equação horária do movimento com aceleração constante. E aí a gente seguindo, né? Para uma partícula muito pequenininha, né? Para uma partícula muito pequenininha, que ela, né, deixa de se comportar como partícula e passa a ter um comportamento de onda, né, isso que pode confundir. Vou botar comportamento. Vou apagar aqui e escrever de novo. Comportamento de onda. A gente viu que as coisas mudam. Então, enquanto a função horária x ou s descreve o movimento de uma partícula com uma massa considerável, para a gente trazer isso para uma partícula, a gente utiliza, né, a função de onda e não mais uma função horária. E essa função de onda, ela é definida como psi, assim como o nosso S, que é uma função, né, de x e t, a gente tem o nosso psi, né, que é uma função também de x e t, que vai descrever o movimento dessa pequena partícula, que se resume em, tá? Para uma pequena partícula se movendo em uma única direção, IH cortado dρ psi xt sobre dρ t é igual a menos H cortado sobre 2m dρ 2 psi xt sobre dρ xt mais V de xt vezes psi de xt. Aí a gente pode brincar um pouquinho com essa equação daqui, tá? Eu vou ver se eu adiciono mais uma página nisso, antes da gente seguir. Quando eu abro um novo documento, ele fecha. Mas deixa eu ver aqui se eu abro mais uma página aqui. Uma nova página antes. Pronto. Para a gente ficar mais confortável aqui, tá? Vamos pegar uma nova página antes aqui. Vamos pegar aquela nossa equação, tá? Se eu pegar a equação de Schrödinger, escrever a equação de Schrödinger, né? Para uma partícula se movendo na direção x em uma única dimensão, buscar na internet, ela vai estar escrita assim, ó, menos IH cortado, quer dizer, menos H cortado ao quadrado sobre 2m, dρ 2 psi de xt sobre dρ x2, mais V
de xt psi de xt igual a E psi de xt, tá? Então, se a gente fizer a comparação entre essa equação que eu apresentei aqui para vocês, ó, essa aqui apareceu um IH cortado, tá? Igual menos H cortado 2 sobre 2m, dρ 2 psi xt, sobre dρ x2, mas esse V aqui é energia potencial, xt, psi de xt, tá? Aonde que estaria esse termo daqui? IH cortado, tá? Eu vou escrever ela embaixo, né? Eu teria aqui, ó, IH cortado, dρ psi sobre dρ psi de xt, né? Sobre dρ x, né? É igual, ele escreve assim, menos H cortado sobre 2m, dρ 2 psi de xt, sobre dρ x2, mais V de x, psi de xt. Quem seria esse cara daqui? Né? Particularmente falando, esse termo aqui seria quem? Quem representaria esse termo aqui que eu destaquei em azul? Deixa eu só olhar para ela de novo, menos H cortado, exatamente. Quem representaria esse termo? IH cortado, dρ x. O que representaria isso aí para a gente? Vamos lá. Tiago, João, Jéssica, que participou bastante na aula passada. Quem representaria esse termo aqui que eu destaquei em azul? Pode escrever aí, gente. Você se perdeu aonde, Jéssica? Vamos lá. Se a gente comparar essa equação de cima, eu vou chamar de equação 1, com a equação de baixo, equação 2, quem vai ser o meu IH cortado? dρ x. Quem vai representar o IH cortado? dρ x. Vai representar para a gente a energia. Ó. Fazendo uma identidade matemática, ele representa para nós a própria energia total em função do tempo. Energia total em função do tempo. Tá? Então, é o que representaria. Então, isso aqui. E para obter a energia, né, a gente tem que aplicar uma coisa conhecida como operadores. Né? Sim, posso falar de cada termo, sim. Então, para não ficar muito, né, bagunçado, eu vou reescrever a equação de Schrödinger aqui embaixo, com um ponteiro um pouquinho mais grosso, tá? Então, vamos reescrevê-la aqui, né? Vou tentar escrever devagar para minha letra sair melhor. É menos H cortado
ao quadrado sobre 2m, dρ 2 πc sobre dρ x2, mais esse v daqui, que não é velocidade, v vezes o nosso πc, né, é igual a e πc, tá? Eu não vou escrever para não ficar tão poluído, né? Que a função de onda é em função de xt, logo esse v também em função de xt, né? Esse cara daqui, tá, que eu destaquei anteriormente, dρ 2 πc, dρ x2, tá certo? Né? Esse termo daqui, ele... Ah, tá, peraí. Eu destaquei errado aqui. Esse termo daqui, ele representa para a gente a energia cinética. Energia cinética. Enquanto esse termo daqui representa a energia potencial. E esse termo daqui representa a energia total. E como é que se escreve, como é que se interpretaria a equação de Schrödinger agora? A gente sabe o quê? Que se eu botar o meu πc em evidência, olha que bacana aqui. Se eu botar só o meu πc em evidência, o que eu vou ter do lado esquerdo? Menos h cortado sobre 2m, vezes dρ 2 sobre dρ x2, mais v, ambos multiplicando πc, porque eu botei o πc em evidência, é igual a eπc. Quando eu tenho a soma entre energia cinética e energia total, né? Quer dizer, energia potencial, isso aqui, né? Esse termo daqui, tá? Esse termo aqui a gente já pode adiantar, tá? Esse operador, na realidade, isso aqui é um operador energia cinética, e aqui a gente tem um operador energia potencial. A soma do operador energia cinética com o operador energia potencial vai nos dar um operador conhecido como operador hamiltoniano. Vai nos dar esse H aí, operador hamiltoniano, que representa o quê? A soma entre os operadores energia cinética e operador energia potencial. Por isso que a interpretação básica da equação de Schrödinger se dá da seguinte forma: aplicando-se o operador hamiltoniano na função de onda πc, vai nos fornecer a energia total do sistema, tá? E o que seria um operador? Só adiantando rapidamente. Um operador seria, né, a definição bem basicona, um dispositivo matemático capaz de atuar numa função, e a partir dessa atuação dele em uma função, a gente vai obter ou uma outra função ou um valor físico mensurável, um escalar. E nessas condições, esse operador ele é dito como operador hermitiano, que é o que ocorre na equação de Schrödinger. Então, o operador
hamiltoniano, a gente vai destrinchar melhor isso na aula de operadores. E aqui a Jéssica pediu para explicar os termos, eu estou explicando, né? O operador hamiltoniano, ele é um operador especial conhecido como operador hermitiano. Vocês chegaram a ver alguma coisa disso em cálculo? Operador hermitiano? Ah, sim. O que seria π? Obrigado. Tá? O π seria a função de onda. Tá? O π seria a própria função de onda. Tá? Então, aplicando esse operador hamiltoniano na função de onda π, a gente obtém a energia multiplicada pela função de onda. É onde a gente encontra a forma resumida da equação de Schrödinger, que é dada por Hπ é igual a Epc, tá? Essa seria a forma resumidona aí da famosa equação de Schrödinger, tá? Hπc é igual a Epc, tá? Então, a gente vai ficar várias vezes indo e voltando nessa questão da equação de Schrödinger. A gente vai falar nela novamente quando a gente estiver na aula de operadores em mecânica quântica, mas vamos seguir aqui, tá? Então, o importante para mim é que vocês tenham entendido, né, a questão dos termos. Então, ampliando aqui novamente, né, ampliando aqui novamente para a gente, que aí gera uma complicação, tá? Quando a gente fala em função de onda, né, diferente de uma partícula, quando a gente fala em função de onda, diferente de uma partícula, vai vir um problema para a gente, tá? Que vai ser o problema da derivação de ondas, tá? Você derivar uma variável que representa o movimento linear de um móvel é super simples. Agora, quando a gente fala em derivação, né? Derivação de ondas, aí o negócio complica um pouco. Complica ainda mais se nessa onda existir uma coisa conhecida como o I. Esse termo I daqui. O que seria esse I daqui? O que seria isso? Esse I representaria para a gente o quê? João, Jéssica, Tiago. Vamos ver quem mais. Geiciane. Lucas. O que representaria para a gente esse I daqui? Não, Jéssica. Por que algo errado? Incerteza? Não, não, não. Não. O que seria esse I? Ah, tá. Em eletricidade, né? Potencial elétrico, né? Não, tudo bem. Em matemática, esse I, né? Esse I representa para a gente o número complexo. Realmente tem uma complexidade, né?
O I é o número complexo. Todo mundo já falou no número complexo I, né? O número complexo I, ele é representado pelo quê? I, né? É um número que pertence aos números complexos, né? Pertence ao números complexos, representado por, não, Z, não, acho que é Q, né? Não lembro a representação. Conjunto dos números complexos, vamos ver. Complexos. Escrevi errado. Conjunto dos números complexos. Deixa eu ver rapidamente. É o Z, exatamente. Conjunto dos números complexos, tá? Representado por Z. I pertence a Z. E da onde que surgiu o número complexo, né? Para explicar o que surgiu o número complexo, tá? Foi meio que um insight. Surgimento dos números complexos se deu a partir do insight de um cara chamado Gauss. Todo mundo já ouviu falar em Gauss, né? Não é isso? E o número complexo I, hoje, conhecido por nós como raiz de -1. O número complexo I, ele é dado pela raiz de -1. Exatamente, João. Raiz quadrada negativa. Tá? Raiz quadrada negativa existe? Aí eu pergunto lá da química orgânica. Um estado de transição, sei lá, vamos supor aqui que a gente tem uma reação do tipo SN2. Um agente nucleófilo atacando um cloreto de alquila, tá? E aí, nesse cloreto de alquila, se a gente tiver 4 grupos R diferentes, a gente vai ter um enantiômero, né? Então, o ataque do nucleófilo a um cloreto de alquila com os 4 grupos R diferentes, ou seja, mantendo o carbono quiral, vai haver uma inversão de quiralidade. E no meio do caminho, existe uma coisa que vocês aprenderam em química orgânica como estado de transição. O que representaria para a gente fisicamente o estado de transição? Alguém já conseguiu medir na vida um estado de transição? Vamos lembrar lá do Claudinei. Claudinei deve ter falado nisso. Bem, ninguém mediu um estado de transição. Mas todo mundo imagina, né, que existe algo, né, um estado de transição, que eu vou chamar de ET, né, entre os reagentes e os produtos. Existe um estado de transição. E como que a gente mediria experimentalmente um estado de transição em laboratório? Através da espectroscopia do IV. E o que a gente teria como resultado disso? Uma frequência imaginária. Olha que doideira. Teríamos uma frequência imaginária, tá? Porque, de certa forma, o estado de transição, até então, ele se encontra na nossa imaginação. É meio louco falar isso, né? Mas... E a forma de se mensurar isso é através de uma frequência negativa no infravermelho, né? E aí a gente começa a
ter que usar o conceito de números complexos, elaborado por Gauss, tá? Pode não ter muito sentido físico, por exemplo, números complexos. Nós temos os números reais, que em y vai de mais infinito a menos infinito, em x vai de mais infinito até menos infinito, e z da mesma forma, mais infinito a menos infinito. Isso geraria um problema para a gente. Raiz de menos 4, né? Então, ó, matemáticos, como resolver esse problema da raiz de menos 4? Criaram uma idealização para resolver esse problema, falando especificamente do Gauss, não foram matemáticos. A ideia de números complexos é de Gauss, né? Então, se ele definiu o número complexo i como sendo raiz de menos 1, aí fica fácil obter a raiz de menos 9. Daí, a nossa raiz de menos 9, né, ela passa a ser dada por 3i. Pronto. E aí, com essa questão dos números complexos, é possível, né, um conceito de números complexos, a partir de agora, é possível extrair raiz de números negativos para a gente, né? Então, agora, coisa que até então era impossível, não existe raiz de números negativos. Não, imaginariamente falando, a raiz de menos 9 é 3i. Tá bom, beleza. Eu convenci, João. Estou falando de números. Te convenci, né, com esse conceito de números. Eu convenci que a raiz de menos 9, imaginariamente falando, é 3i. Simplesmente isso vocês aceitam? E se eu perguntar para vocês, baseado aqui nessa história, né, o bacana da mecânica quântica é que a gente tem uma, né, uma matemática complexa por trás disso, né? Aulinha de 8 anos, me lembrei quando a vida era boa, né? Não, enfim, vamos lá. O 3i para a gente, ele representa o quê? 3, né? Se eu abrir essa história aqui, raiz de menos 9, tá? Eu vou pegar aqui, menos 9. Todo mundo concorda que menos 9 é raiz de menos 1 vezes raiz de 9? Tranquilo, né? Mas como a raiz de menos 1 é dada por i, e a raiz de 9 agora é possível a gente determinar, eu vou ter o meu 3i. Aí eu pergunto a vocês, qual, né, vai ser o significado físico? Qual vai ser o significado físico da raiz de menos 9? Qual o significado físico disso? A gente aprende até ensino médio, né? No terceiro ano, algumas escolas ensinam números complexos, mas eu acho que, de repente, o professor não aprofunda tanto assim, né? A história do número complexo, como surgiu, por que o nome complexo, né? Então a gente vê o negócio meio jogado mesmo, e a gente quer passar de ano e não quer saber o porquê de muitas coisas, principalmente quando começam a ficar complexas. Então, isso é ruim, né? Porque se a gente aprendesse em pequeno, né, toda essa história que a gente está conversando juntos aqui, tudo seria mais fácil na nossa vida, né?
Mas qual seria o significado físico da raiz de menos 9? Isso teria algum significado físico? Raiz de menos 9. Qual o significado físico da raiz de menos 9? O contrário, como assim? Contrário. Eita, saí daqui, peraí. Qual seria o significado físico? Não, o Jéssica. Bem, em princípio, se eu pego uma calculadora e boto para calcular raiz de menos 9, né, ela vai dar um erro. Não vai conseguir fazer esse cálculo, né? Justamente por isso. Raiz de número negativo, né? A raiz de um número negativo, do jeito que ele se apresenta para nós, não tem nenhum, quer dizer, não apresenta nenhum significado físico. Não tem significado físico nenhum. A raiz de menos 9, ou melhor, o 3i, qual o significado físico disso para a gente? Nenhum. Mas se por acaso, tá, eu pegar o meu mesmo valor 3i e elevá-lo ao quadrado, o que eu vou ter como resultado? Se eu pegar o meu 3i e elevar ao quadrado. 3? Todo mundo concorda? Todo mundo concorda com a Jéssica? É 3? 3i ao quadrado. E aí? Menos 3, exatamente. Se eu pegar o meu 3i e elevar ao quadrado, eu vou ter como resultado menos 3. Que agora, de um número complexo, virou para a gente, na realidade, né? Não, desculpem. Vocês estão fazendo eu entender o erro aí, né? Se eu pegar o meu 3i e elevar ao quadrado, né, eu vou ter menos 9. Menos 9. 3i ao quadrado, né? Eu vou ter o meu menos 9. 3 ao quadrado vai dar 9. I ao quadrado vai dar menos 1. Menos 1 vezes 9, né? Vai dar menos 9. Nossa, aí, vocês quase fizeram eu errar, né? 3i ao quadrado é menos 9. E o menos 9 agora é para a gente o quê? Um escalar. Melhor dizendo, é um valor mensurável. Ele é um valor mensurável. Só um minutinho, gente. Só um minutinho aqui. Fechar o microfone aqui. Pronto. Ok. Ele é um valor mensurável, tá? Aí está falando ali, seria o i raiz de menos 1. Exatamente, Jéssica. O i, ele representa para a gente a raiz de menos 1, tá? E aí, se eu pego o valor
3i e elevo ao quadrado, né? Pego 3i e elevo ao quadrado, eu vou ter o quê? A 3 ao quadrado vezes i ao quadrado. E raiz de menos 1 ao quadrado vai dar menos 1. Exatamente. O i é raiz de menos 1. Por isso que o resultado de 3i ao quadrado, tá? 3i ao quadrado vai nos fornecer o valor de menos 9. E aí passou a ser algo mensurável, né? Passou a ser algo mensurável agora. Tranquilo? E aí vamos seguindo aqui então. E aí o Gauss, né, para explicar o conceito de número complexo, né, ele trouxe para a gente uma coisa conhecida como plano de Gauss. E o plano de Gauss, ele é um plano cartesiano, tá? Em que em um dos eixos está representado o nosso i, o número complexo. E no outro eixo, no eixo x, por exemplo, a gente tem o conjunto dos números reais, que vai do menos infinito ao mais infinito, tá? E aí, o que ele fez? Ele traçou um vetor nesse plano cartesiano e colocou um ponto aqui, né? Igualzinho a gente aprende em função, basicão das funções lá. E aí, é claro, a gente aprende que o quê? Que a projeção desse ponto P no eixo Y, a gente pode chamar de B, ele chamou de B, e a projeção de P sobre o eixo X, ele chamou de A. Mas a gente sabe o quê? E se a gente tirar o seno de θ, a gente vai obter o quê? Seno de θ vai ser dado pelo cateto oposto, que é esse comprimento daqui vertical, que é B, sobre a hipotenusa, que é dado por ρ. Logo, a gente tem o quê? Que né, cateto oposto sobre a hipotenusa. Que o nosso B vai ser dado pelo quê? Rho seno de θ. Assim como se a gente tirar o cosseno de θ, a gente vai ter cateto adjacente, que é o A, sobre ρ. Daí a gente tem, se colocar isso em função de A, que o A vai ser dado por ρ cosseno de θ, tá? E aí, tá? Onde θ é o ângulo, né, do número real. E aí, se a gente brincar com isso ainda e aplicar Pitágoras, a gente tem o seguinte, elevar ρ ao quadrado. Ρ ao quadrado é igual a 2 mais B2, porque isso aqui é nada mais, nada menos do que um triângulo, né? A gente vai ter, chegar na... E se a gente fizer a notação polar do número complexo, que foi o que fizemos acima, A é dado por ρ cosseno θ e B por ρ seno θ, daí a gente tem que o nosso Z, ou o nosso número complexo, que vai ser dado por A mais B vezes I, vai ser dado pelo quê? Né? A gente tem algum lugarzinho aqui que eu falei do A, Z, é igual a mais B. Ah, aqui, ó. Tá? Então, eu esqueci de falar esse finalzinho aqui, que seja o número complexo Z dado por A mais BI, ou, né, isso aqui é importantíssimo, eu não poderia ter deixado de falar, não, mas eu percebi que eu pulei, né? Seja o Z dado por A mais BI, ou seu complexo conjugado transposto, que é dado por A menos BI,
O que seria o complexo conjugado transposto, gente? O que seria, né? Complexo conjugado transposto. Para um número complexo, seria, que é representado por Z barra ou Z estrela, A menos BI. Tá? E que seria uma matriz transposta? A gente, quando entrar em operadores, a gente vai voltar a fazer uma revisão sobre matriz. É aquela matriz em que uma linha se transforma em uma coluna ou uma coluna se transforma numa linha. E para um número complexo, tá? Se seja um número complexo Z dado por A mais BI, o seu complexo conjugado vai ser dado por A menos BI. Agora a gente pode seguir aqui, tá? Então, ó, tendo-se a notação polar de um número complexo, o nosso Z passa a ser representado por ρ cosseno θ menos ρi seno θ. Daí o nosso Z passa a ser representado por ρ vezes cosseno de θ menos i seno θ. Que isso aqui nos dá, né, o quê? A notação polar de um número complexo. Isso aqui é muito bacana, tá? Muito bacana isso aqui. Um outro matemático importantíssimo, Euler, tá? Mostrou o quê? Que o Z ele pode ser representado, né, por E elevado a I vezes θ, né? Ele pode ser representado por E elevado a I vezes θ. Transformando isso em uma função de onda, se eu pegar lá da aula passada, vocês se lembram? Que quando a gente pegou o S é igual a S0, né? Recapitulando. S é igual a S0 mais VT e dividiu por R, para isso tudo se transficar em radianas, a gente chegou a θ igual a θ0 mais ômega t. Então, isso aqui não é novo para vocês, tá? Transformando isso em uma função de onda, a gente tem que θ é igual a θ0 mais ômega t. Então, a nossa função de onda ela pode ser representada, né, como uma constante A, né, tirando a proporcionalidade. Se a função de onda, que isso representa uma função de onda, é diretamente proporcional a E elevado a I θ, a gente pode dizer que a nossa função de onda, que é uma função de x e t, para uma onda se deslocando na direção x, por A vezes E elevado a I θ. Aí, se eu pegar o meu θ e substituir aqui dentro, né, a gente vai ter o quê? O meu kx menos ômega t, tá? O meu kx ômega t lá da aula passada, tá? Uma constante kx menos it, né? E aí, seguindo, né, o meu psi de xt, eu posso abrir esses dois termos, né? O E elevado a I vezes kx menos ômega t, eu abrindo, eu posso escrever que isso aqui é igual a vezes E elevado a I kx vezes E elevado a menos I ômega t. Então, eu estou abrindo essa multiplicação daqui em dois termos, tá? É melhor falando, essa daqui, estou abrindo em dois termos. E aí, quando a gente chega, né, nessa equação daqui, a gente pode começar a brincar com ela, né? Então, voltando lá, de Planck a Einstein, tá? De Planck a gente sabe o quê?
né? Que é igual a HNI, equação de Planck. Ah, sim, eu esqueci de dizer, eu acho que eu já falei, né? Que o nosso H cortado, ele é nada mais, nada menos que a constante de Planck sobre 2π. Justamente pelo fato da importância que eu falei para vocês, da gente trabalhar com as grandezas em radiano, né? Então, de Planck a gente tem que é igual a HNi, ou H cortado vezes ômega. Por quê? Porque o nosso H cortado é dado por H sobre 2π, que eu falei ali em cima, e o nosso ômega, que é a velocidade angular, é dado pela energia sobre H cortado. Se a gente pegar agora de Einstein e de Broglie, que o momento é dado por H sobre lambda, mais K, que é o nosso número de onda, é dado por 2π sobre lambda. Logo, a gente conclui o quê? Que o K é igual a P sobre H cortado. Então, a gente chega. Então, escrevendo novamente a nossa função de onda e considerando a amplitude dessa onda como sendo 1, para simplificar um pouco a nossa vida, a nossa função de onda, e fazendo as devidas substituições, a gente vai chegar que o πc de xt é igual a E elevado a ikx vezes E elevado a menos I vezes E sobre H cortado vezes T. Aí o primeiro passo nessa história aí, que a gente vai brincar, é o seguinte. Vamos agora derivar πc em função de T, tá? Se eu derivar isso daqui, fazer esse tipo de derivação todo mundo sabe, né? A gente chega ao quê? Né? Menos I vezes E sobre H cortado, vezes E elevado a ikx, vezes E elevado a menos IE sobre H cortado, vezes T. Mas quem é esse termo daqui? Quem representa esse termo para a gente aqui? Quando a gente deriva essa função de cima, a gente chega nesse valor daqui, vezes esse segundo termo daqui. Quem seria esse segundo termo? Aqui eu teria o primeiro termo e aqui o segundo termo. Quem seria esse nosso segundo termo por definição? Que a gente acabou de definir. Quem seria ele? E aí? E aí, Lucas, quem seria esse termo para gente aí? Jéssica, Lucas, quem seria? Seria esse cara aqui, ó. O próprio πc de xt, não é? Então, se é o próprio πc de xt, a gente pode vir aqui embaixo, ó. É exatamente, Jéssica, é o próprio πc de xt. Então, o Schrödinger ele ficou brincando muito com isso, derivar em função do tempo e derivar em função da posição. É a grande sacada dele, né? Então, a gente tem o quê? Que dRom πc de xt sobre dRom t é igual a menos I E sobre H cortado vezes πc de xt, tá? E a própria onda, né? A própria função de onda. Mas o E vezes πc de xt
né? O E vezes πc de xt, se a gente rearranjar isso daqui, né? E vezes πc de xt passa o H cortado para o outro lado e o menos I para o outro lado, a gente vai chegar ao quê? Que é dado por IH cortado dROM πc de xt sobre dROM t. Todo mundo conseguiu ver essa passagem daqui para cá? Todo mundo conseguiu entender essa passagem? Foi? Notem que aqui a gente tem um menos I. Se eu passei o meu menos I para o outro lado, né? Cadê? Se eu passei o meu menos I para o outro lado e o H também para o outro lado, né? Deixa eu voltar aqui, que mais alguém pediu para entrar. Vamos voltar aqui, tá? Quer dizer, eu passei, né, o meu H cortado para esse lado daqui, né? Na realidade, passei o H cortado para esse lado e passei o meu menos I para esse lado de cá. Então, daí a gente tem que o meu E πc de xt é igual a IH cortado dROM xt sobre dROM t. A Geiciane está perguntando ali, essa equação de πc que você está mostrando para a gente é em relação ainda ao problema da função de onda quando possui o número... Exatamente, o Geiciane. Ainda é a função de onda com o número complexo inserido. Tá? Esse I não vai sair daqui, não. Aí não veio a pergunta, por que eu passei o menos I para cá? Tá? E passei o H também para o lado de lá. E cadê o sinal negativo daqui? Todo mundo entendeu essa passagem? Deixa eu ver se eu abro um documento antes desse daqui. New page after. Tá, uma página depois, consegui. Vamos pegar aqui, tá? Essa nossa equação. dROM πc de xt sobre dROM t. dROM πc de xt sobre dROM t é igual a menos I vezes E sobre H cortado, menos I vezes E sobre H cortado, vezes πc de xt. Se eu colocar essa expressão em função de E vezes πc de xt, o que se esperaria? Que a gente teria o que do outro lado? O que a gente teria do outro lado? O menos H cortado sobre I, menos H cortado sobre I, dROM πc de xt sobre dROM t. Concordam?
menos H cortado sobre I, derrom psi de xt, sobre derrom t. Mas aqui em cima a gente disse o quê? Que o E vezes psi de xt é igual ao IH cortado derrom psi de xt sobre derrom t. Eu pergunto para vocês, esse termo 1 daqui, vocês acham que é igual a esse segundo termo? O primeiro termo é igual ao segundo termo? O que vocês acham? Estou falando que menos H sobre I é igual a IH cortado. É o que eu estou falando nessa igualdade. Menos H cortado sobre I é igual a IH cortado. Isso aí é uma verdade? O que vocês acham? Não, Lucas, um químico não pode achar que não, né? Um químico, físico, matemático, ele tem que dizer: ah, show, o Lucas está dizendo que não é verdade. Isso aí, exatamente. Quantos concordam com Lucas, que isso aí não é uma verdade? Que na realidade, Jéssica concorda, o Gabriel concorda, João Gabriel, Geiciane, Tiago. Vamos fazer uma enquete aí. Todos acham que menos H cortado sobre I? O João concorda com o irmão. Ele é seu irmão ou Gabriel? Tiago não sabe, o Tiago tá rindo aí, né? Ah, show, show, jeito de falar. Se não tivesse o sinal negativo aqui, seria H cortado sobre I é igual a IH cortado. Tem uma brincadeira, eu era pequeno isso, mas passava a propaganda do biscoito Tostines, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais, né? Enfim. Então todos concordam que o 1 é diferente do 2. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Se eu pegar, Érica acha que é igual. Ah, mas o achar aí não é uma resposta, né, Érica? Érica, para Érica é igual ou Érica acha que é igual? Érica está dizendo que é igual. Aí eu pergunto a Érica, Érica, prova para gente que o termo 1 é igual ao termo 2. Como que você provaria? Porque em matemática a gente quer uma prova. Se você diz que o termo 1 é igual ao termo 2, aí vem, a gente precisa provar isso. Como que você faria para provar, Érica, que o termo 1 é igual ao termo 2? Não sabe? Então você não tem certeza, né? Mas tudo bem.
Então, vamos lá. Então, vamos brincar aqui com o seguinte. O bom do número complexo é isso, né? Às vezes é tão simples trabalhar com ele que a gente complica um número complexo, né? O Gauss ele trouxe isso para facilitar a nossa vida e a gente acaba dificultando justamente por não estarmos acostumados a lidar com ele. Mas se eu pegar o menos h cortado sobre i, tá? E multiplicar por i e dividir por i, eu vou mudar alguma coisa aqui? Eu vou mudar alguma coisa? Estou multiplicando. Tanto multiplicar Professor, eu cruzado. acabei de fazer isso. É. Ah, acabou de fazer isso, Eric? E achei. É Jéssica. É, Jéssica. É igual, né, Jéssica? Então, por exemplo, se eu multiplico É por i e igual. divido por i, o que vamos ter aqui? Né? Vamos ter em cima menos i h cortado, e embaixo a gente vai ter o i vezes i. O i vezes i, fazendo bem devagarinho, né, para que todos possam ver, vai ser raiz de menos um vezes raiz de menos um. Ou melhor, né, i vezes i vai nos dar o quê? É raiz de menos um ao quadrado. Então, a gente vai ter menos IH cortado sobre raiz de menos um ao quadrado, corta aqui, sobre menos um, e é igual a IH cortado. Então, o termo menos H cortado sobre I é igual ao IH cortado. Ou seja, 1 e 2 são a mesma coisa, representados de forma diferente. Olha que bacana, né? Então é exatamente a mesma coisa, né? Essa igualdade aqui procede, tá? Então, beleza? Todo mundo entendeu? Professor, Oi. eu entendi, só que eu não eu pensei em uma coisa totalmente diferente da que você fez. Aí eu queria saber se está certo ou se eu só viajei mesmo, que é o mais provável. Sim, você multiplicou cruzado, né? Isso, eu achei que i ao quadrado é igual a menos um, que não é mentira. E ao quadrado é igual a menos um. Eu Tá. pensei nas relações de igualdade, quando a gente Aham, está falando de fração, da matemática básica. Se eu encontrei uma verdade, que o i ao quadrado é igual a menos um, teoricamente os dois são iguais. Senão eu encontraria, tipo, 2 igual a 3, que aí não seria uma igualdade. Estaria errado isso? ah, não, não, estaria errado não. Mas assim, em nível matemático, Jéssica, é bom a gente mostrar assim todos os pedacinhos, né, bonitinhos assim para comprovar, né? Para mostrar assim, mas não Entendi. estaria errado não, tá? Você só substituiria o i por i ao quadrado, né? Tá bom. Enfim, aí daria a mesma coisa, tá? Seria uma outra equação. Não, Mas, eu fala. multipliquei cruzado. Ah, você Eu pegou só esses dois? troquei, eu teria Tá. multiplicado cruzado. Aí ficaria i ao quadrado igual a h cortado sobre h cortado negativo, né? Ah, entendi. Aí ia ficar i ao quadrado igual a menos um. Não, acho que não está errado, não. Você mostrou simplesmente uma igualdade, né? Comprovou a igualdade. Está certo. Não está errada, não. Foi o que eu Tá? pensei. Beleza. Tá, valeu. Legal. E aí, continuando então, gente, o segundo passo dessa brincadeira. Agora a gente vai pegar e derivar a função de onda em relação a x. Da mesma forma, né? Quando a gente deriva em função a x, a gente vai ter, né, que essa derivação vai dar ik psi de xt, porque a função de onda vai se repetir assim como se repetiu em cima, né, a derivação de um produto, né? Todo mundo se lembra da derivada que quando eu tenho
a derivada de U vezes A, né? Derivada de UV é dada pelo quê? Que seria a derivada de UV? U'(V) mais UV'. Tá? Então, é isso que a gente vai aplicar nesse produto aqui, ó. U'(V) mais UV'. Por isso que, em algum momento, a função de onda vai se repetir. E se eu derivo esse cara aqui, ó, U', derivada de E elevado a AX, vai dar a derivada do expoente vezes derivada de E elevado a U, que é uma outra derivada que a gente precisa ter em mente, E elevado a U, vai ser dada por U' E elevado a U. Tá? Então, aqui eu vou ter o meu IK, derivada de U vezes E elevado. A gente poderia até abrir mais uma página e fazer essa derivação. Mas todo mundo vê, né? Que se vocês aplicarem o conceito de derivada de E elevado a U, que é U' vezes E elevado a U, e o conceito da derivada de UV, vamos ter U'(V) mais UV', a gente vai chegar que a derivada em função de x é dada por isso. E se a gente aplicar a derivação segunda dessa primeira derivada, a gente vai ter o quê? Que o dρ2 π de xt sobre dρ x2 é igual a IK ao quadrado vezes π de xt. E a partir daí, a gente vai ter que a derivada segunda da nossa função de onda em relação a x vai ser dada por menos K2 vezes π de xt. Rearranjando os termos, a gente vai ter o quê? Né? Passando menos K2 π de xt para o lado esquerdo, né? Passando esse cara para cá, a gente vai ter que dρ2 π de xt sobre dρ x2 mais K2 π de xt é igual a zero. E essa equação ela é conhecida como equação espacial de Schrödinger, em que lá nas notações importantes lá de ondas, a gente sabe que o K é dado por momento sobre H, e o K2 é o P2 sobre H2. Fazendo as substituições, a gente vai ter que dρ2 π de xt sobre dρ x2 mais P2 sobre H cortado ao quadrado vezes π de xt é igual a zero. De Einstein, a gente tem que E elevado a 2π, P2 sobre 2m. Então, se E é igual a P2 sobre 2m, né? Eu posso dizer que o meu P2 vai ser dado pelo quê? Por E vezes 2m, não é isso? Se eu substituir aqui o P2 lá em cima, é dado por E vezes 2m. E se eu multiplicar a equação que eu chamei de equação 1 por 2m sobre 2m, que não vai alterar nada os dois termos, a gente vai ter dρ2 π de xt sobre dρ x2 mais 2m sobre 2m P2 sobre H cortado ao quadrado vezes π de xt. E daqui, ó, a gente chega ao quê? Na própria equação de Einstein. É dado por P2 sobre 2m, substituindo esse cara aqui por energia, né?
substituindo esse termo daí pela nossa energia, a gente vai ter que dρ 2 πc de xt sobre dρ x2 mais 2m sobre h cortado ao quadrado vezes E vezes πc de xt é igual a zero para uma partícula livre. Mas a gente sabe que o E vezes πc de xt é igual a IH cortado dρ πc de xt sobre dρ t, que a gente viu aqui nessa página que eu adicionei aqui em cima, ó. Tá? Eu adicionei nessa página aqui, ó. A gente viu o quê? Que o nosso IH cortado, não, é do outro lado, né? Eu cheguei a falar isso, né? E o IH cortado dρ sobre dρ t é a própria energia. Está escrito em algum lugar aqui, né? A própria definição de energia. Tá? Então, seguindo aqui, ó, né? Ok. De Einstein é igual a P2 sobre 2m. Multiplicando a equação por 2m dividido por 2m, a gente chega a isso, né? Mas como é πc de xt é dado por IH cortado dρ πc xt sobre dρ t, daí a equação que eu vou chamar de estrela, né, que é essa equação daqui, equação estrela, né? Daí a nossa equação estrela fica, né? dρ 2 πc de xt sobre dρ x2 mais 2m sobre h cortado ao quadrado vezes IH cortado dρ πc de xt sobre dρ t é igual a zero. E aí, com isso, passando o h cortado sobre 2m para o outro lado, a gente vai ter, né, essa forma daqui, né, que a equação de Schrödinger, né, vou escrever ela na ordem que ela aparece, né, e ela gosta de aparecer para a gente. Ela vai ser dada por menos h cortado ao quadrado sobre 2m, dρ 2 πc xt sobre dρ x2 é igual a IH cortado dρ πc de xt sobre dρ t, em que esse cara daqui é a nossa própria definição de energia total do sistema. Então, aqui a gente tem, a gente acabou de deduzir a equação de Schrödinger para uma partícula livre de um potencial externo. Porque para ela ter o potencial externo, está faltando um termo nessa soma aqui. E qual seria esse termo que está faltando aí? Qual seria esse termo que está faltando aí para a gente? Por que livre de um potencial externo? Cadê minha canetinha? Sumiu. Porque a equação de Schrödinger para uma partícula sujeita a um potencial externo, ela é escrita dessa forma aqui, ó. Mais V de xt, πc de xt é igual a IH cortado dρ πc xt sobre dρ t.
tá? Então, o que faltaria na de cima seria esse termo daqui, ó, que como ela é isenta de um potencial externo, não está sujeita a nenhuma força de atração gravitacional ou entre partícula a partícula, a gente pode anular esse termo e chegar a essa nossa equação, que é a equação de Schrödinger para uma partícula isenta de um potencial externo, tá? Então, basicamente é isso aí. Tranquilo? Beleza? Tá. Vamos lá. Partícula isenta de um potencial externo. Vou adicionar uma página aqui, tá? Uma nova página depois. Posso sim, Jéssica, tá? Vamos pegar aqui a equação de Schrödinger do jeito que a gente conhece ela, tá? Escrevê-la do jeito que a gente conhece. Menos h cortado ao quadrado sobre 2m dρ 2πc sobre dρ x2 mais b πc, né? bπc é igual IH cortado dρ πc sobre dρ t, tá? Que pode ser escrita, né? Como esse cara aqui representa energia, a gente pode reescrevê-la assim, sobre 2m dρ 2πc sobre dρ x2 mais vezes πc é igual a eπc. Essa aqui é a equação de Schrödinger para uma partícula se movendo na direção x sujeita a um potencial, né? Ou melhor, vou expressar aqui, por, né? Vamos colocar aqui, por influência, fica melhor, de um potencial. Tá? Sujeita à influência, né? Eu acho que fica melhor aqui. Sujeita à influência de um potencial externo, né? E aí, o que seria isso? Se essa partícula for um elétron, vamos pensar aqui num átomo mais simples, o átomo de hidrogênio. Eu vou ter o núcleo, e aqui eu vou ter uma esfera em volta que representa a orbital desse elétron. Melhor. Uma esfera, né? E aqui eu teria o meu elétron. Meu elétron se movendo com uma velocidade v. Isso não é energia potencial, agora eu estou falando de velocidade, tá? Esse elétron, ele está livre de potenciais externos. Se eu aplicasse a equação de Schrödinger para estudar especificamente esse elétron daqui, só quero estudar o elétron, tá? Ele estaria isento de algum potencial externo?
que vocês acham? Ele estaria sujeito, né, a uma força de atração, né? Claro que a gravidade do núcleo é muito pequenininha, né? Mas sujeito a tanto uma força de atração gravitacional quanto uma força de atração eletrostática, né? Força de atração eletrostática e uma força gravitacional. Isso geraria um potencial externo sobre ele. Então, a equação de Schrödinger a ser aplicada seria menos h cortado ao quadrado sobre 2m, dρ 2πc sobre dρ x2, mais vπc é igual a eπc. E vamos supor que a gente arranque esse elétron daí, sei lá, o que acontece em espectroscopia de massa, espectrometria de massas, retificando. Eu emito lá uma corrente elétrica imensamente alta, uma corrente elétrica ionizante, e eu arranco esse elétron daí, e esse elétron ou pedaços da molécula vagam lá pelo analisador, não é isso? Eu não lembro, os componentes do espectrômetro de massa, né? Que aí tem aquela questão do TOF, Time of Flight, né? Tempo de voo, né? Sendo que ainda assim ele vai estar sujeito a um campo eletromagnético. Mas vamos supor que através da espectrometria de massas a gente emita nesse elétron uma energia ionizante com força suficiente para arrancar o elétron do átomo de hidrogênio e ele passasse a vagar por aí, tivesse isento de um potencial, de uma energia potencial. Esse termo aqui da equação de Schrödinger simplesmente se anularia e ela poderia ser simplificada e reescrita na forma menos h cortado sobre 2m, dρ 2πc sobre dρ x2 é igual a eπc. E aí teríamos a equação de Schrödinger para uma partícula livre de um potencial externo. Não sei se ficou claro, Jéssica, Geiciane, ficou claro? Aí a gente teria a aplicação dela para uma partícula livre de um potencial. Ficou claro? Ah, bacana. Tá, então, a gente tem que trazer exemplos, né, do nosso dia a dia para a gente conseguir, né, tirar um pouco essa abstração aí da mecânica quântica. E, por fim, né, por sinal, já é muito abstrato. Aí agora eu vou fazer uma última brincadeira aí com vocês antes da gente concluir a aula, tá? Temos aqui, novamente, né, representada a nossa equação de Schrödinger na forma complexa, quer dizer, na forma completa, menos h cortado sobre 2m, dρ 2πc sobre dρ x2, mais, botar aqui x, né? V de x e c de x é igual a e πc de x. Se eu quiser representar a equação de Schrödinger, aqui eu tenho
uma partícula, né, se movendo na direção x, tá? E se eu quiser escrever a equação de Schrödinger para uma partícula se movendo num plano cartesiano tridimensional, né? Uma partícula se movendo nas coordenadas, né? X, Y, Z, né? X, Y, Z. E essa partícula estivesse sendo projetada mais ou menos aqui, ó. Eu teria aqui o vetor. Espera aí, vamos desenhar isso. O vetorzinho, o ponto dessa partícula em x, e a projeção no eixo y seria essa. Ela estaria numa posição x, y, z. Como que eu poderia escrever a equação de Schrödinger para representar essa partícula nas coordenadas cartesianas x, sei lá, x1, y1, z1? Como que eu escreveria ela? E aí? Eu teria que aplicar um operador nela, né? Qual seria o nome desse operador? Alguém tem ideia? E aí, gente? Temos 10 minutinhos aí. Porque aqui, em princípio, eu tenho a equação de Schrödinger para uma partícula se movendo na direção x. E se eu quisesse ela na coordenada x, y, z? O que eu falei na aula de hoje, o Laplaciano. Então, eu teria que escrever a equação de Schrödinger nessa forma aqui, ó, menos h cortado sobre 2m, Laplaciano ao quadrado, psi, né, de x, y, z, mais energia potencial em x, y, z, vezes psi de x, y, z, igual a E vezes psi de x, y, z. Então, eu teria que escrevê-la assim. Mas qual seria a definição do Laplaciano? Se eu quiser abrir mais essa equação daí, como é que ficaria? O operador nabla, que é esse triângulo, ele é dado pelo quê? Por dρ, dρx, mais dρ, dρy, mais dρ, dρz. Pergunto a vocês, quem seria o nabla ao quadrado? Que está lá no próprio artigo do Schrödinger, né, quando ele fala disso. Se o nabla é dado por dρ, dρx, mais dρ, dρy, mais dρ, dρz, quem seria o nosso nabla ao quadrado?
E aí? Jéssica, Lucas, Érica, Geiciane. Quem seria o nosso nabla ao quadrado? Ou, melhor, laplaciano, por definição. Seria o nabla vezes nabla? Eu pegaria esse cara daqui, elevaria ao quadrado, vezes dRom x, mais dRom y, mais dRom z. Seria isso? Quem seria ele? Não sabe? Quando a gente fala de partículas, a gente passa a usar grandezas vetoriais. E uma multiplicação vetorial é diferente de uma multiplicação de escalar. Isso aí vocês aprenderam em física, né? Então, como o nosso operador laplaciano é um escalar, ele vai ser dado por dRom x2 mais dRom2 y2 mais dRom2 z2. E não isso daqui. Igual a gente faz com números escalares, né? E aí, substituindo isso aqui na equação de Schrödinger, a gente teria menos h cortado ao quadrado sobre 2m dRom 2πc de xyz sobre dRom x mais dRom 2 de πc xyz sobre dRom y2 mais dRom 2 de πc xyz sobre dRom z2, e aí ela cresceria um pouco mais. Aí eu teria a equação de Schrödinger para representar uma partícula, né, numa coordenada x1, y1, z1 qualquer, tá? Então, acho que é isso, pessoal. Se não ficou mais nenhuma dúvida, né, a gente encerra a nossa Físico-Química 3 semanal hoje e a gente se encontra na próxima semana, tá? Lembrando que eu tentei aqui, né, destrinchar, mastigar o melhor possível aí com vocês, para que todos entendessem, né? E é isso, né? Uma aula aí, uma forma simplista de se chegar à equação de Schrödinger para uma partícula livre de um potencial externo, né? A quântica em si, Jéssica, ela não é que seja complicada, mas é uma parte aí da física, né, que pouca gente está acostumada a lidar com ela. E o mais interessante, tá? O mais interessante da mecânica quântica, tá? Eu até esqueci de comentar com vocês, que a Físico-Química 3, tá, é a única química, ou química quântica, ou física quântica, como a pessoa preferir, que explica o átomo como verdadeiramente ele é, que trata o átomo como uma onda, tá? Que é diferente de tudo que a gente aprendeu até agora, né? Por exemplo, quando a gente fala, o hidrogênio está ligado a outro hidrogênio.
Quando eu falo que esse hidrogênio está ligado a esse outro hidrogênio, quanticamente isso estaria correto? Eu tenho um átomo de hidrogênio, representado por uma esfera, ligado por um tracinho a outro átomo de hidrogênio, também representando uma esfera. Estaria correto? De forma alguma. Isso aqui é um modelo para facilitar a nossa vida, tá? Na realidade, eu não posso dizer, eu quebrei, eu rompi a ligação química. É um modelo físico, exatamente, Érica. Não existe você quebrar uma ligação química. É como se fosse algo de vidro quebrando. Não. O que eu vou ter na realidade, né, em quântica, que o que se aproxima mais ou menos do que vocês aprendem em orgânica, né? Sim, para ensinar isso em ensino médio é muito difícil, né? O que a gente sabe é que um orbital atômico do hidrogênio 1 somado ao orbital atômico do hidrogênio 2, isso vai me dar um orbital molecular da molécula H2. Então, na realidade, quando a gente fala, eu sei, é muito pesado para tudo que a gente aprendeu em química até hoje. Ligação química é uma coisa que não existe. O que na realidade existe é uma sobreposição orbitalar. E aí, quando ocorre essa sobreposição orbital, né, a densidade eletrônica se acopla de tal forma, né, é um fenômeno inteligentíssimo, né, que para haver esse acoplamento tem que haver uma inversão de rotação dos elétrons da molécula A, quer dizer, do átomo A para o átomo D. E essa inversão de rotação gera uma inversão no sentido da polaridade norte-sul. Enquanto um átomo vai manter os elétrons na polaridade, com campo eletromagnético norte-sul, na direção norte-sul, o outro vai se manter na direção sul-norte. Quer dizer, norte-sul, sul-norte, que é o que ocorre com enzimas, né? E aí vai ocorrer o fenômeno atração e acoplamento orbitalar, o que a gente conhece erroneamente como ligação química. Ou melhor, a gente vai ter uma sobreposição entre ondas, né? A gente vai ter uma sobreposição entre ondas. Então, a gente vai ver mais adiante, né, que uma função de onda para representar uma molécula, ela é dada como uma combinação linear das funções de ondas atômicas, né? E, por ser uma combinação linear, as constantes vão representar para a gente nada mais, nada menos do que a densidade eletrônica. A gente vai mexer com muitos programas hoje esse ano. Tá? Eu vou apresentar, né, na aula de plotagem dos orbitais utilizando o genoplot, vocês vão entender isso aí com maior clareza. Tá? Mas tem muitos programas de mecânica quântica que a gente consegue ver esse tipo de representação. Tá? Então, né, e assim, o meu encanto da mecânica quântica, da físico-química 3 particularmente, né, e hoje, né, ela foi tirada do histórico da licenciatura em Química, é que, assim, na minha opinião, ela não poderia ser retirada, né, até porque se a pessoa quiser aprender o átomo como verdadeiramente ele é, com as outras químicas não vai aprender, enfim.
É isso, né? Química orgânica, inorgânica pode chegar um pouquinho próximo, mas a físico-química 3 é a única que explica como deveria ser. E você fez licenciatura onde, Érica? No IFES? E agora está fazendo industrial. Ah, foi a primeira da... Nossa, eu não sabia que não tinha Físico-Química 3. Que pena, né? Então foi inserida e agora ela foi retirada, né? Só as turmas mais antigas e o pessoal da Química Industrial que tem acesso a ela, né? Mas como foi uma reunião de reformulação da grade, né? Poxa, que bom, obrigado, Érica. Eu também gosto muito, né? Eu vivo essa disciplina tanto nas, nas minhas aulas como nas minhas publicações, né? Então, é assim, e eu também me encantei por essa disciplina, porque ela explica tudo que as outras químicas não explicam, né? Ela vai além mesmo, né? Enfim. E aí, na época, na reunião, a maior parte votou para a retirada dela do curso de licenciatura. Eu e um outro colega fomos contra, mas a maioria foi a favor, enfim, né? Ainda bem que ela é mantida, pelo menos aí na química industrial. E está como optativa, né? Eu acho que vai entrar como optativa. Mas, enfim. Gente, se não ficaram mais dúvidas aí, tá? A gente fica por aqui. Tranquilo? Todo mundo aí conseguiu pegar pelo menos aí 80% do que eu passei? E mantendo o protocolo, a aula, assim que for renderizada, eu vou postar para vocês depois. Tá bom? Então é isso. De nada, obrigado a vocês. Vou fechar aqui. Boa tarde a todos, então. Tchau, tchau.